Bom, gente, muito feliz de estar aqui hoje, falar sobre Atos. O livro de Atos é um livro que eu amo, porque é o início de tudo que começou através de Atos, a questão do crescimento da igreja. E é o meu livro que eu mais gosto, porque fala sobre o relacionamento com o Espírito Santo. Fala sobre o início de tudo, onde os discípulos começaram a ser direcionados ao Espírito Santo. Se eu pudesse resumir o livro de Atos, eu resumiria assim, que é o direcionamento do Espírito Santo pela igreja. E eu gostaria de desafiar vocês, né, nessa semana, vocês puderem ler o livro de Atos, vocês vão ver como os discípulos eles foram direcionados. Você vai ver que teve momentos onde o discípulo ia para tal lugar, o Espírito Santo falou para ir para outro, momentos onde o Espírito Santo direcionou a orar sobre tal coisa, até mesmo o Espírito Santo direcionou para correr atrás de uma carruagem para pregar o Evangelho. E isso tem que acontecer na nossa vida. O Espírito Santo ele tem que ser um som audível aos nossos ouvidos, para que nós possamos entender e ouvir e receber aquilo que Ele está falando e fazer. Porque nós somos discípulos de Jesus hoje, e o Espírito Santo Ele está aqui. O Espírito Santo não está somente no momento que nós nos reunimos aqui na igreja e clamamos por Ele, mas o Espírito Santo Ele habita em nós somos morada do Pai. Então o Espírito Santo habita em nós, e isso não é somente quando nós estamos aqui reunidos, mas sim todos os dias. E eu queria que nessa noite nós pudéssemos entender isso, que a realidade do Espírito Santo é muito maior do que nós imaginamos. Se você ler o livro de Atos, vocês vão entender o quanto é grande o Espírito Santo. E muitas vezes nós acabamos desvalorizando o Espírito Santo, porque nós muitas vezes imaginamos que o Espírito Santo ele tem Deus, Jesus e o Espírito Santo um pouco mais embaixo, mas não. Deus, Jesus e o Espírito Santo são o mesmo. É os mesmos Espíritos, só que de manifestações diferentes. Então nós precisamos valorizar, porque hoje quem está aqui conosco é o Espírito Santo. Deus está no trono, Jesus está à direita do Deus Pai. Jesus subiu aos céus e deixou o Espírito Santo. Ele disse: é bom que eu vá, para que o Espírito Santo venha. Por quê? Porque se nós não tivéssemos o Espírito Santo hoje para nós termos um encontro com Jesus, talvez para nós termos uma noite maravilhosa como nós estamos tendo agora, Jesus teria que estar aqui. Por isso que Jesus disse: é bom que eu vá, para que o Espírito Santo venha, porque todos nós temos a liberdade de ter um encontro com o Pai aonde nós estivermos. O Tom falou um pouquinho, né, na primeira semana sobre Pentecoste, que é uma mudança de caráter, uma mudança de vida, é um início novo dos discípulos, é um novo ciclo dos discípulos. A Bárbara falou um pouco mais sobre a comunhão com a igreja, entre ser família, que o Espírito Santo pode agir quando nós estamos unidos como família, quando não há ressentimento, quando não há falta de perdão, quando não há brigas, intrigas entre a igreja, entre os irmãos, mas sim como uma família que ama e perdoa uns aos outros. Nós aprendemos com a Bárbara que aí sim o Espírito Santo se manifesta. E hoje nós vamos aprender sobre o momento que o Espírito Santo vem sobre os discípulos, o momento onde o som do céu chega até a terra, o momento onde algo sobrenatural acontece na vida daqueles discípulos. E eu creio que nessa noite nós também podemos viver esse sobrenatural. O som dos céus está aqui hoje para falar para nós que o Espírito Santo ele está pairando sobre nós e quer fazer algo novo sobre as nossas vidas. E eu gostaria de convidar vocês a ler o livro de Atos 2, versículo 2, que diz assim: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu a casa na qual eles estavam assentados. A palavra de Deus diz que os discípulos estavam reunidos numa casa e eles estavam esperando, eles tinham obedecido aquilo que Jesus Cristo tinha falado antes de subir aos céus: aguardem até a chegada do Espírito Santo. Só que os discípulos não sabiam como seria isso. Eles não sabiam como que seria o manifestar do Espírito Santo, como que o Espírito Santo chegaria até eles. Então a palavra de Deus diz que eles estavam reunidos, quando um som do céu como um vento impetuoso, um barulho estrondoso chegou naquela casa e encheu aquela casa. E a palavra de Deus ainda fala que a galera que estava ali no bairro, na cidade, ouviu aquilo e foram até onde os discípulos estavam. Então isso foi um barulho muito alto. E eu gostaria de perguntar para você: se você estivesse no lugar do discípulo, ali dos discípulos, será que você entenderia que era um sinal dos céus, que era o Espírito Santo chegando, ou será que nós estaríamos com medo? E a primeira verdade é que quando estamos conectados com o Pai, nem sempre um barulho nos causará medo. Muitas vezes na nossa vida, durante o nosso dia a dia, seja no trabalho, faculdade, na família, barulhos acontecem ao nosso redor. Momentos difíceis acontecem, ventos sopram sobre a nossa vida que nós achamos que está chegando uma tempestade, que está chegando um momento difícil.
E realmente muitas vezes acontecem barulhos que nós não aguentamos, ficamos com medo, insegurança. Só que quando nós estamos conectados com o Pai, mesmo quando esses barulhos acontecem, nós entendemos que há algo de Deus chegando para nós, que através desses problemas, através dessas dificuldades, através desse barulho, desse vento impetuoso, é o direcionamento de Deus para o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Quando nós estamos conectados com o Pai, nós vamos ser como esses discípulos, mesmo não sabendo como o manifestar dele seria, eles entenderam, porque eles viram ali línguas como de fogo descendo dos céus, eles tiveram uma experiência sobrenatural. E o meu desejo é que nessa noite nós tenhamos uma experiência sobrenatural com o Pai para sermos transformados e termos testemunhos. Aqueles discípulos não sabiam como ia ser o manifestar, mas quando eles escutaram o barulho, eles não tiveram medo, eles não se esconderam, pelo contrário, eles tiveram uma experiência com o Pai. Então eu pergunto para você, qual é o som do céu que você ouve hoje? Será que esse barulho, será que esse vento impetuoso que sopra no seu ouvido, você está achando que é simplesmente um problema, um ataque do inimigo, ou será que não, é um vento de Deus trazendo direcionamento? Nós sabemos que caravelas, barcos, eles são direcionados através do vento. Quando nós soltamos pipa, não dá para soltar um pipa contra o vento, você tem que estar soltando na direção do vento. E quando o vento muda, o pipa também muda, ele muda de direção. Muitas vezes o Senhor sopra ventos fortes na nossa vida, nos ajudando a chegar no propósito e no direcionamento do Pai. Então confie em Deus, mesmo nesse momento talvez que você esteja passando de ventos difíceis. Confia que o Senhor está contigo, está direcionando você para o propósito certo. O momento é difícil, sim, mas confia que Ele está contigo. Nós oramos aqui e nós entendemos que o Espírito Santo não é somente um poder, mas Ele está conosco. O próprio Jesus disse que deixaria um companheiro, um amigo fiel, um consolador sobre as nossas vidas. O Espírito Santo não é somente um poder, mas sim um amigo fiel que está no nosso lado. Ele é uma pessoa, porque Ele fala aos nossos ouvidos. Ele direcionou aqueles discípulos para irem em tais lugares, e assim Ele quer fazer com a nossa vida. Segundo ponto, encontre o seu lugar seguro em Jesus. Encontre o seu lugar seguro em Jesus. Muitas vezes, ventos, barulhos fortes na nossa vida, é somente o Espírito Santo querendo dizer: ei filho, filha, está na hora de você encontrar o seu lugar seguro que você faz tempo que não busca. Está na hora de você voltar a mim e encontrar paz, alívio no meio do caos. Muitas vezes quando nós estamos com as dificuldades, com os problemas na nossa vida, nós tentamos encontrar muitas situações, nós queremos buscar a solução menos em Deus, menos no Senhor. E nós muitas vezes procuramos essa solução em lugares, em mulheres, homens, em relacionamento, em namorado, namorada, em bebida, em festas, em rolê. E nós não encontramos a paz que verdadeiramente supre o nosso coração. O Espírito Santo muitas vezes está fazendo você passar por esse momento, desse vento impetuoso na sua vida, esse barulho estrondoso, para dizer: filho, está na hora de você voltar para o lugar seguro, do lugar secreto, que da onde você não deveria ter saído. Esteja sensível ao agir de Deus. Muitas vezes Deus não vai falar ao seu ouvido, mas vai te dar algum momento, alguma situação, vai te mostrar que aquilo é para você ser corrigido, para você ser direcionado. Eu tenho um testemunho que eu fiquei um tempo desempregado, e quando surgiu uma oportunidade de emprego, apareceram na verdade 3, e o Espírito Santo falou assim: Guilherme, você vai na empresa que menos paga salário e que não tem os benefícios que você quer. E eu falei: mas como assim, Deus? Não está muito certo isso. Ele falou: só vai. E eu fui. Não fui bobo, né? Se Deus está falando e usou pessoas para isso. Muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo vai falar através de uma voz que vem do nada, mas talvez use o próprio irmão que está do seu lado. E foi assim que o Espírito Santo usou. O Espírito Santo falou comigo através de outra pessoa e eu fui. Glória a Deus que eu fui, porque eu estou aprendendo muito nessa empresa. Hoje eu tenho contato direto com os donos, direto com o presidente, eu respondo direto para eles. Teve uma melhora no meu salário, nos benefícios. E o Senhor veio comigo e eu entendi. Se eu não tivesse talvez ouvido aquilo, mesmo sendo talvez um momento ali, uma situação que não deveria aceitar, mas eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo, e talvez em outra empresa não poderia estar mais empregado neste momento difícil. E nessa empresa onde eu estou, pelo contrário, ela até só está se multiplicando. Já abriu mais de 2 unidades no Brasil. Então, eu ouvi a voz. Eu desafio você a estar sensível à voz de Deus, a estar sensível no direcionamento, no vento que o Espírito Santo sopra. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo nos convida hoje a procurar um abrigo nele,
voltar a ter comunhão com Ele, lutar contra a nossa vontade, a nossa carne. Ele tem que ser o nosso abrigo, o nosso amigo, o nosso companheiro em todos os lugares. Infelizmente, eu estou lendo um livro do Francis Chan, que ele fala sobre o Deus esquecido, que é exatamente o Espírito Santo. Eu estou lendo novamente. Eu aconselho vocês a lerem, é muito bom. E minha vida teve um estralo quando eu li esse livro, porque mudou a minha visão sobre o Espírito Santo. E ele fala que a igreja moderna hoje coloca o Espírito Santo como um evento, como algo só ali, de vez em quando tem que buscar, mas não. O próprio Jesus falou que Ele é o nosso companheiro, o nosso amigo fiel de todos os dias. Então, faça do Espírito Santo o seu lugar seguro, o seu abrigo, o seu amigo confidente. Talvez você não tenha com quem falar, com quem chorar, chore aos pés de Jesus através do Espírito Santo. Ele está aqui hoje, Ele habita em você. Você tem noção que isso é maravilhoso? Ele habita em você. O próprio Deus que desceu dos céus e novamente subiu, Ele deixou o Espírito Santo para morar em nós. Nós somos moradas de Deus. Que maravilhoso é isso. Será que quando nós entendemos isso, será que a nossa vida não vai mudar? Eu tenho um exemplo muito legal. Talvez alguns amigos aqui que jogam bola vão acreditar. Se eu falasse para vocês, Thalisson, Richard, Girotti que está aqui, que Deus veio habitar em mim, me deu uma habilidade extraordinária em jogar futebol. Talvez vocês acreditem, porque realmente, né? Vocês sabem como eu jogo. Se realmente eu falasse isso para vocês, que Deus habita em mim e me deu uma habilidade maravilhosa em jogar futebol, e chegar em campo, na quadra, não mostrar nada diferente para aqueles que estão me assistindo, será que vocês acreditariam que Jesus realmente fez morada e me deu uma habilidade? Eu acredito que não. E por que então, quando nós falamos que o Espírito Santo habita em nós, nós muitas vezes não temos nada diferente a oferecer àqueles que não conhecem Jesus? Será que as pessoas olham para você e falam, realmente, Jesus habita nessa pessoa? Não tem nada de diferente? Fala mal o tempo inteiro. Uma pessoa chega na igreja, já está fofocando, já está falando porque ela fez tal coisa, que ela está assim, terminou o namoro, não sei o que, e começa a falar e burburinho, e começa... Será que realmente Deus está habitando em nós dessa forma? Ou será que nós realmente estamos desvalorizando o Espírito Santo e deixando Ele de canto? Como que nós estamos? Nós somos um espelho, uma TV, que mostra aquilo que nós temos dentro. Será que realmente o Espírito Santo habita em nós e as pessoas enxergam isso? Porque se o Espírito Santo habita em nós, nós estamos falando do Espírito que ressuscitou Lázaro, o Espírito que venceu a morte, ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito que abriu o mar, o mesmo Espírito que acalmou as tempestades e os ventos. É o mesmo Espírito Santo, porque Ele é Jesus. Será que esse Espírito Santo habita em nós verdadeiramente, que nós estamos mostrando a diferença para aqueles que não conhecem? Eu desafio você nessa noite a sair daqui querendo ser transformador. Não somente buscar o Senhor para transformar a si mesmo, mas transformar outras pessoas através do Espírito Santo. O Senhor Jesus, Ele não veio por Ele, Ele veio por nós. E o Espírito Santo habita em nós, então nós temos que fazer da mesma forma, não fazer as coisas por nós, mas por outros. Que nós possamos ser o espelho onde mostra a realidade que é ter um Deus que habita dentro de nós. Isso é valioso. Não esqueça disso, mesmo quando você cai, mesmo no momento que você falha, o Espírito Santo está ali para te erguer. A palavra de Deus diz que o tempo para você ser perdoado é o tempo de você pedir perdão. Então não deixe que Satanás jogue mentiras falando que Deus já não habita mais em você, que o Espírito Santo já não está mais contigo. Pelo contrário, Ele continua te amando e só está esperando você chegar pertinho dEle e fazer morada em você. E eu gostaria nesse momento de frisar, nesse último ponto que é muito importante, eu gostaria de frisar muito bem. A palavra hoje é rápida, mas eficaz, e eu gostaria de ter um momento de busca para que nós sejamos transformados. E o último ponto é: não faça do Espírito Santo um rolê gospel de final de semana. Como assim um rolê gospel de final de semana? Como eu falei, muitas vezes nós ouvimos, vai ter The House on Fire, vai ter culto de unção, de oração, vai ter uma pregação de Pentecoste, de descida do Espírito Santo. E nós fazemos o quê? Vamos porque eu quero falar em línguas, quero cair na unção, quero chorar. E não é nada de errado buscar isso. Pelo contrário, nós precisamos buscar sim as experiências sobrenaturais, para que isso venha testificar em nós e isso venha aumentar a nossa fé. Só que o problema é que muitas vezes nós procuramos o Espírito Santo somente para isso. Muitas vezes nós procuramos esse tipo de experiência somente no culto, na igreja. E nós achamos que o Espírito Santo, ele é só o poder,
que o Espírito Santo ele somente age no meio da igreja, que é para a gente cair na unção, chorar, louvar e ter um momento de experiência doida ali, de um arrepio, mas não é. O Espírito Santo é muito mais que isso. E eu quero que nós saiamos nessa noite com isso muito fixo na nossa cabeça, que o Espírito Santo não é somente isso. Ele é isso, mas é pouca coisa perto do que realmente Ele é. Então, quando nós viermos buscar o Espírito Santo aqui, como nós estamos fazendo hoje, que nós venhamos entender que não é somente aqui que nós vamos encontrá-lo, não é somente quando nós estivermos reunidos aqui que nós vamos sentir a presença de Deus, mas quando nós estivermos no nosso quarto, quando nós estivermos lá no banheiro do nosso trabalho, passando por uma dificuldade, querendo falar com o Pai, Ele vai nos encontrar e vai fazer essas experiências lá. Nós precisamos entender e valorizar verdadeiramente o Espírito Santo, porque hoje é Ele que está aqui. Jesus passou pela terra, ensinou os discípulos e se foi, subiu aos céus. E neste momento Jesus está aqui do nosso lado e nós não estamos valorizando. Será que quando nós vamos ver pornografia, quando nós vamos ouvir tipos de músicas, tipos de amizades, fazer sexo com a nossa namorada antes do casamento, nós esquecemos que o Espírito Santo está do nosso lado, porque Ele é o nosso companheiro? Será que nós vamos lembrar que quando nós estivermos fazendo algo de errado, nós vamos lembrar que o Espírito Santo está do nosso lado? Será que nós faríamos isso sabendo que Jesus está do nosso lado? Nós precisamos valorizar a presença do Espírito Santo. E a partir do momento que nós valorizamos, os céus descem, o céu abre, o som do céu vem sobre as nossas vidas. E aí nós somos transformados para transformar. Nós não vamos viver somente de se arrepender, voltar ao Pai, se arrepender, pecar, se arrepender e ser transformado e receber milagres. Pelo contrário, nós vamos fazer como os discípulos fizeram. Nós vamos receber o Espírito Santo e vamos transformar. Nós vamos operar milagres, nós vamos transformar vidas, restaurar famílias. É isso que o Espírito Santo é, gente. Não é simplesmente um poder e um arrepio, é muito mais. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa da Trindade, Ele está aqui. E Ele está aqui contigo e Ele te fala: filho, você é forte, você pode vencer essa dificuldade, você pode vencer esse pecado, porque eu estou contigo. Eu te convido nessa noite, nesse momento, a ficar de pé, para que nós possamos buscar ao Pai, para que nós possamos entender verdadeiramente e se arrepender desses nossos pecados, mas não somente isso, mas ser transformados. O Espírito Santo não quer somente que nós venhamos ser transformados através dessas experiências sobrenaturais, porque sempre quando nós viemos buscar o Espírito Santo, nós queremos experiências sobrenaturais, é normal, não está errado, mas Ele não quer nos transformar somente com as experiências sobrenaturais na The House, mas Ele quer que nós sejamos agentes transformadores, movendo pelo sobrenatural. Essa é a diferença, gente. Quando nós entendemos o valor e o significado do Espírito Santo, as coisas mudam, a chave vira e nós já não somos mais os mesmos. A palavra de Deus nos diz, quando nós aceitamos Jesus, já o velho homem se passou, as coisas novas, velhas se passaram, eis que tudo fez novo. Será que as coisas que nós fazíamos como o velho homem ainda continuamos fazendo? Será que realmente o velho homem se passou, o Espírito Santo está agindo? Claro que tem as dificuldades, claro que tem realmente momentos difíceis, pecados que a gente luta e muitas vezes cai, é normal. Nós não somos pecadores lutando para ser santos, nós somos santos lutando contra o pecado. Nós já somos santos, nós já somos santos. O Espírito Santo já nos santificou, Jesus na cruz já nos santificou. Nós estamos aqui lutando contra o pecado, mas nós já somos santos. O Espírito Santo está trazendo a santidade sobre as nossas vidas. O Espírito Santo se manifestou naquele lugar e transformou a vida daqueles discípulos. Depois daquele dia, todos saíram pregar o Evangelho e realizar milagres sobrenaturais. Podemos notar que após o vento impetuoso que soprou sobre aquele lugar, aquele barulho que veio com o vento, os discípulos começaram a falar outras línguas. Pega essa visão, pega essa chave. No momento que eles começaram a falar outra língua, aquele barulho chamou a atenção de toda aquela cidade. E Pentecostes era um momento, um evento especial, onde vinha gente de tudo que é lugar do mundo. E os discípulos começaram a falar línguas nativas daquele povo. E olha que detalhe, que eles não falavam qualquer coisa, eles falavam das maravilhas de Deus. Então aquelas pessoas que estavam chegando para ouvir, vendo aqueles discípulos, eles ouviam na própria língua nativa, falando sobre as coisas maravilhosas que Deus faz. É isso que Deus tem para nós. Deus quer nos transformar, trazer uma experiência sobrenatural sobre as nossas vidas, para que nós possamos sair daqui falando das maravilhas de Deus sobre todas as outras pessoas. É isso que Deus tem para a nossa vida hoje. É isso que é algo novo que nós devemos buscar, ser transformados para transformar. E eu te convido nessa noite a buscar ao Senhor como nunca antes,
realmente buscar algo novo de Deus, até você ficar exausto, até que você sinta a presença de Deus, até que algo sobrenatural aconteça. Não fique satisfeito em simplesmente chorar, não fique satisfeito em sentir um arrepio, mas queira mais de Deus, queira mais do Espírito Santo, queira ser transformado, vencer esse vício. Queira mais, queira vencer esse vício, mas não somente vencer, mas ajudar outras pessoas a vencer esse tipo de vício. É isso que o Senhor tem para nós nessa noite. E eu convido você nessa noite a orar e a buscar o Senhor como nunca buscou antes. Começa a falar. Primeiramente, se você fez como eu falei, eu já fiz isso, de achar que o Espírito Santo era aqui, e na verdade ele é muito mais. Talvez você tenha deixado o Espírito Santo de lado, talvez você não tenha valorizado da forma correta. Esse é o momento de nós arrependermos e pedirmos perdão ao Espírito Santo, porque nós entristecemos Ele de tal forma, mas o bom é que Ele nos ama tanto, que a partir do momento que nós se arrependemos, Ele já está conosco, porque Ele já habita em nós. Espírito Santo, eu te peço, Pai, que o Senhor venha manifestar nessa noite de uma forma que nunca o Senhor manifestou nas nossas vidas, Pai. Espírito Santo, como o vento impetuoso, que nós possamos ouvir o Seu som dos céus abrindo, Pai, aqui neste tempo, e que nós possamos ouvir a Tua voz como nunca ouvimos antes, que nós possamos sentir a Tua presença como nunca nós sentimos antes, ó Pai. Traz algo novo sobre a nossa vida, traz nova unção, traz, Senhor Deus, novidades, traz novas ideias, Senhor, traz novas formas de vencer os nossos pecados, Senhor. Traz algo novo, uma unção nova, Pai, mas que nós venhamos viver as maravilhas, ó Pai, para testemunhar para a nossa família, para os nossos amigos, no trabalho, na faculdade, onde nós estivermos, ó Pai, as Suas maravilhas, Senhor Jesus. Espírito Santo, vem sobre este lugar. Nós clamamos, nós se humilhamos, ó Pai, porque nós sabemos o quanto nós somos falhos, o quanto nós erramos, e mesmo assim o Senhor nos ama, o Senhor nos restaura, e o Senhor faz morada em nós. Então, Espírito Santo, vem sobre nós, vem quebrando todo o coração duro, aquele coração que já não acredita mais que o Senhor pode manifestar na vida deles, Pai. Vem, Espírito Santo, quebrando, vem, Senhor Deus, quebrando toda a dureza do coração, ó Pai, em nome de Jesus. Todo aquele que está triste, depressivo, achando que não há uma saída, Espírito Santo, faz o sobrenatural. Venha curando de toda depressão, de toda doença, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui com dor na testa, como sinusite, rinite, e está te atrapalhando para buscar o Senhor, seja curado agora em nome de Jesus. Toda dor sai agora em nome de Jesus. Espírito Santo, manifesta a cura sobre este lugar, ó Pai. Manifesta a Tua presença através da cura, Senhor, mas também através do fogo, queimando todo o pecado, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, vem trazendo a Tua unção sobre nós, vem trazendo algo novo sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Vem trazendo, Senhor, vai clamando, vem pedindo algo